Hoje nós vamos começar, né, vocês estão vendo aí pelo nosso slide inicial, né, que a nossa conversa ela vai ser sobre esse momento, esse momento de passagem. O que seria isso? Né? É o nosso momento de transição da vida na matéria, da vida física, para, né, dessa transição para o nosso retorno à parte espiritual. Como que se dá esse processo? Né? Essa figura, né, muito bonita, por sinal, ela é uma figura provocativa, né? Ela nos traz, né, uma reflexão quanto à nossa escolha. Queremos uma transição, um desencarne tranquilo, ou, a depender, né, como a gente vai ver nas nossas conversas mais para frente, a depender das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações, podemos ter um desencarne mais complicado e com, vamos dizer assim, nos levando a situações que podem nos ser, enquanto espíritos, bastante fortes, muitas vezes angustiantes. Né? A, a gente sabe, né, que depois que a gente nasce, né, ou seja, depois que a gente reencarna, até brinco, né, a única certeza que a gente tem, depois que a gente nasce, é que a gente vai voltar para a parte espiritual, é que a gente vai, né, desencarnar. Mas como que a gente quer, né, que seja esse retorno? Essa nossa trajetória aqui na matéria, essa nossa vivência, essa nossa caminhada aqui no mundo físico, nesse mundo material, é que vai definir como será esse retorno. É isso que traz Kardec nesse capítulo, que se chama A Passagem, em algumas versões do livro se chama O Passamento. E aí o que eu queria trazer esse mini flashback para a gente se contextualizar aí dentro do estudo que a gente está fazendo do livro O Céu e o Inferno. No nosso encontro passado, a gente concluiu a primeira parte do estudo do livro O Céu e o Inferno. Nessa primeira parte, o Allan Kardec nos trouxe questões, nos trouxe 11 capítulos que tiveram como objetivo esclarecer várias ideias, vou chamar assim, ideias de céu, de purgatório e tal, sob a ótica da doutrina espírita. Muitas vezes ele fez comparações para nos esclarecer melhor, né, de como esses temas são tratados sob a ótica da doutrina espírita. Nessas conversas aí ao longo desses 11 primeiros capítulos, né, os 11 capítulos da parte 1, a gente estudou, né, ele mesmo, Kardec, abordou alguns temas, aí eu vou listar para vocês aqui o nome dos capítulos que a gente estudou. A gente estudou um capítulo chamado Futuro, o outro Nada, o Temor da Morte, o Céu, o Inferno, o Purgatório, a Doutrina das Penas Eternas, as penas futuras, segundo o Espiritismo. Ou seja, o que a gente pode esperar após o nosso retorno à parte espiritual? Quais as novas oportunidades que nós teremos enquanto novamente encarnados? Também falamos dos anjos, falamos dos demônios, foram as expressões, foram os nomes que ele colocou, ou melhor dizendo, que foram usados nessas traduções que a gente conversou. Também falamos da intervenção desses demônios nas modernas manifestações e, por fim, da proibição de invocar esses mortos. Nesse ponto, né, na verdade, nesse último capítulo, né, a gente teve esclarecimentos de como surgiu essa proibição e por que ela surgiu, né? Qual era o objetivo de toda essa abordagem. Então, nessa primeira parte que a gente finalizou, nessa primeira parte do estudo do livro do Céu e Inferno, a gente estudou e consolidou conceitos, esclarecimentos que foram trazidos por Allan Kardec e que, assim, foram trazidos, né, foram apresentados em outras obras do Pentateuco Espírita, ou seja, foram trazidos conhecimentos que foram apresentados no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro publicado, também no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas coisas que vieram falando sobre a parte, né, da mediunidade, no Livro dos Médiuns, e aí é nesse ponto que a gente está agora.
Então, os nossos próximos encontros vão envolver a parte 2 desse livro Céu e Inferno. O que nessa parte 2 a gente vai estar vai ver? A gente vai estar mais atentos, eu até diria assim, de ouvidos abertos, ouvidos atentos, a uma abordagem que eu achei bastante interessante por Kardec. Ele vai nos trazer os depoimentos dos próprios espíritos que foram evocados por Kardec e vão trazer para nós respostas às suas percepções. Por vezes, a gente vai ver que estava dentro das próprias limitações e conhecimento daqueles irmãos que tinham sido evocados, e que vão refletir as suas condições de maior ou menor maturidade espiritual. É como a gente estava falando agora há pouco, né? Cada um está num grau de maturidade espiritual. E esses espíritos que ele foi conversando também estavam em graus diferentes de maturidade. Então, cada um trouxe a sua realidade dentro dessas entrevistas que ele fez com cada um. Ele não entrevistou um espírito, ele entrevistou vários. A gente tem 70 entrevistas, quase 70, são 67, se não me engano, entrevistas que foram por Kardec didaticamente divididas em 7 capítulos. E esses 7 capítulos, vão abordar tipos, ele chama assim de tipos de espíritos. Ele foi conversando com esses espíritos e resolveu classificar em 7 tipos de espíritos diferentes. Eu já vou até comentar um pouquinho mais para frente quais foram esses. Mas uma coisa que a gente quis tornar esse estudo, essa parte de uma maneira mais interessante, então a gente está gravando essas entrevistas e esses diálogos para que fiquem mais naturais e mais fáceis de serem percebidos, que havia um clima de conversa, um clima de diálogo, que vai nos trazer mais informações sobre o lado de lá, esclarecer essas dúvidas, que são dúvidas naturais de nós encarnados. E aí, Kardec, então, como sendo um professor, né, um cara essencialmente didático, ele organizou as informações que ele recebeu, ele organizou todo esse material que ele conseguiu coletar dessa maneira, né, nesses 7 capítulos. Então, quais seriam esses capítulos? Uma coisa importante, né, o nome desses capítulos pode mudar um pouquinho com relação à tradução que for usada para fazer esse estudo do céu e inferno. Mas mesmo o nome mudando um pouquinho, por exemplo, tem lugar que está chamado A Passagem. Vocês vão ver no próximo slide que a gente vai estar com o nome O Passamento. Então, mas na verdade, o conteúdo dele é o mesmo. No conteúdo do capítulo, né, ainda que mudando o seu nome, o conteúdo é o mesmo, né? A ideia também dos nomes, ela se mantém. O Kardec fez o seguinte, dividiu em espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e a última classe, que é expiações terrestres. Eu não sei se vocês, assim, obviamente, como eu estou conversando, a gente já de cara vê, com relação ao que a gente conversou na parte 1, que a gente não tem nenhum capítulo com o nome de anjo, não tem um capítulo com o nome de demônio, não tem um capítulo falando de inferno, nem de paraíso, nem de céu, nem de purgatório ou limbo. Não foi essa a classificação que ele fez, né? Ele foi no âmago do espírito, de como o espírito, no estágio que aquele espírito se encontrava. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui. Não. Então, voltando agora à abordagem didática que Kardec fez, né? Então, o que acontece? No primeiro capítulo, ele trouxe para a gente várias informações, esclarecimentos sobre aquelas questões, né, para diferenciar o que era o paraíso, fez algumas comparações com a doutrina católica, nos trouxe informações de onde surgiram essas ideias de demônios, de anjos, para nos situar, é como se ele fosse nos dando uma base, informações assim
básicas para a gente poder entender o que ele viria apresentar nessa parte 2. E aí ficou faltando uma questão a ser cuidada, que é essa questão sobre a transição, sobre esse processo de desencarne, ou seja, da transição da nossa vida física para a nossa vida, esse nosso retorno à pátria espiritual. E para isso ele dedicou esse capítulo 1, que é chamado, uns chamam de passamento, a gente pode chamar lá de a passagem, como foi aquele primeiro slide, né? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha que eu queira levantar para vocês. Acho que basicamente é isso. Então, assim, esse nosso primeiro capítulo, ele vai ser abordado em 2 etapas, vai ser a dinâmica desse capítulo, ele foi dividido em 2 partes. Uma parte a gente vai falar mais, vamos dizer assim, mais dedicadamente à parte dos processos, como ocorre o desencarne, segundo as informações que o Kardec conseguiu coletar, e no no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre as sensações e o estado espiritual que está, né, como que isso se linka com o estado da maturidade espiritual, do estado que está aquele espírito que está desencarnante, como que essas questões influenciam nesse processo de desencarne. Nós vamos hoje, então, abordar 8 itens, né? Se tudo der certo, eu vou conseguir abordar os 8 primeiros itens do capítulo de 16, mas eu achei importante fazer essa conexão da parte 1 com a parte 2. Na parte 1, né, fazendo agora assim, um mini resumo, toda a parte 1 e esse capítulo 1 da parte 2 trazem para a gente toda uma base teórica, todo um rol de conhecimentos para nos ajudar a entendermos melhor essas entrevistas que o Kardec vai fazer com essas séries de espíritos que serão apresentados nos próximos capítulos. A gente está gravando essas entrevistas e, à medida em que a gente for avançando nos capítulos, nós vamos ter as gravações e aí depois a gente vai fazer comentários a respeito do que está sendo trazido nessas entrevistas. Só para dar tipo uma ideia de como vai funcionar o nosso trabalho daqui para frente. Então, o item 1 desse nosso capítulo, ele fala, né, deixa eu me ajudar. Ele aborda para a gente, né, a inevitabilidade da transição. Ou seja, a gente sabe, todo mundo que nasce sabe que um dia vai voltar para a pátria espiritual. Isso aí é uma certeza para todos. Mas a grande maioria, né, se ressente, não tem a informação, é de como esse desencarne vai acontecer. Dói, não dói? Como é que ele se passa? Então, é como diz aqui no primeiro, né, nesses pontos que foram levantados. A certeza da vida futura, ou seja, a gente saber que a gente continua vivo, não vai eliminar o medo de como se dá essa transição, né? Talvez o medo de morrer, não é o medo da morte, não o saber que a gente vai desencarnar, né? Esse momento da transição é a grande questão, é a grande preocupação. Isso, inexoravelmente, sejamos ricos, pobres, saudáveis ou doentes, de quaisquer situação geográfica, se você é asiático, qual é a sua crença, não faz diferença. Todos nós vamos um dia passar por esse fenômeno, por essa transição, né? E assim, também esse retorno é como traz Kardec, né? Aqui eu vou trazer o que está sendo, que ele foi colocando nessa ordem lógica de raciocínio que ele nos apresenta. Ainda que você tenha uma posição de alta responsabilidade, é um chefe, é um presidente, assim como aquele funcionário mais humilde, aquela pessoa mais simples, aquele mendigo, todos nós vamos passar por esse processo de desencarne e a sua posição social não vai influenciar no seu desencarne se ele for
um desencarne doloroso. A gente vai ver ao longo dessas nossas conversas, não só nesse capítulo, mas nos capítulos a seguir, que esse desencarne doloroso depende mais da nossa situação, da nossa maturidade espiritual, da nossa vida na matéria, do que qualquer outra coisa. Então, basicamente, o que aborda o item 1 do nosso capítulo, o passamento ou a passagem, é que é a inevitabilidade dessa transição. Morrer, uma vez que a gente nasce, é inevitável que um dia retornaremos à pátria espiritual. No item 2, né, aí ele já está abordando a questão das diversas sensações que podem acontecer no momento da morte. Aí ele comenta que, em alguns casos, tem pessoas que estão em situação moribunda, né, estão já praticamente desencarnadas, que têm convulsões, enquanto outros têm um desencarne muito tranquilo. O que faz essa diferença? Quem vai poder esclarecer essa questão para a gente? Por que uns desencarnam do jeito A, outros do jeito B, outros do jeito C? Porque essas respostas, elas não estão na ciência ou na religião, elas não explicam na religião aqui, vamos entender, nas doutrinas e na doutrina católica ou na religião, em outras religiões. Na verdade, elas não explicam, como ele bota aqui, né? Não explicam o fenômeno da separação entre a alma e o corpo. Eles não têm uma base doutrinária para tratar dessa questão. Mas a doutrina espírita, sim, ela consegue trazer para a gente a explicação e esclarecer como se dá esse processo de transição. E esse processo de transição, ele se dá através de um laço fluido, né, que existe entre a alma, ou seja, entre o nosso espírito, e o corpo, nosso corpo físico. Esse laço energético, esse laço fluídico, ele é vamos dizer assim, a chave, é o X da questão, para que a gente possa entender de como se passa esse fenômeno. A gente vê aqui duas figuras, né, como se representando a mesma pessoa em duas situações diferentes. Aliás, minto, não é a mesma pessoa. Tendo duas pessoas em situação de desencarne, uma está ali em condição de sofrimento, a gente vê que ela está, tanto o espírito quanto o corpo físico estão ali em sofrimento, a gente percebe a dor, enquanto aquela irmã que está lá sendo cuidada, está ali com uma aparência, um semblante tranquilo, e seu espírito também está no momento mais tranquilo. Esse laço fluídico que a gente está falando, nessa imagem, ele está sendo representado por esses cordões prateados, né? Em ambas as imagens, a gente está visualizando esse cordão prateado. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também outros pontos que falam desse fluido, né? Desse laço fluídico. Aí aqui nós temos, né, o Kardec nos traz nesse item 3, que a matéria inerte, ou seja, a matéria por si só, ela não sente dor. Quem a sente a dor na verdade, a nossa alma. A nossa alma, porque ela está conectada ao nosso corpo físico, então a gente sente a dor, a gente tem as sensações de dor, as sensações de prazer, e durante toda a vida, essa desagregação, ela vai, da matéria, vai repercutir na nossa alma. E é por isso que esse motivo que a gente recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. Na verdade, após a morte, é a alma, na verdade, e não o corpo quem sofre, porque o corpo não é mais que o instrumento daquela dor, e a dor é aquela dor paciente. Então, após a morte, o corpo não sente mais nada, porque ele já está desligado da alma, ele já está desligado, a alma que bem entendido do espírito, né? O corpo você vai poder, vamos dizer assim, poderia manipular ou até, no extremo, machucar aquele corpo que o corpo não vai sentir mais nada, ele está inerte, ele está desconectado, desvinculado, ele não está mais com a vitalidade que o faz sentir a dor, ou seja, a dor que está, na verdade, conectada ao espírito que
estava conectado àquele corpo, né? E o perispírito é aquele envoltório da alma, né? E é o envoltório da alma, ou seja, a gente tem o perispírito, é o nosso, a nossa contraparte, vamos dizer assim, a fluídica, né? E ele sim é o veículo das sensações físicas, não só as sensações físicas, a gente pode aí também entender como não só as dores físicas, mas também as dores morais, as dores da nossa consciência. Aqui. Agora vamos falar um pouquinho desse processo de separação, né? Bom, com a extinção da nossa vida orgânica, ela acarreta a separação da alma, em consequência do rompimento esse laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação, ela não é brusca, né? Deixa eu tirar aqui. É uma separação gradual. E quando essa separação está completa, ou seja, quando não resta mais nenhuma conexão entre o perispírito e o corpo, aí sim aquele corpo está inerte, já deu-se todo o desligamento daquela alma, daquele corpo, o corpo já está inerte e toda a consciência que está na alma daquele espírito está separada. E aí Kardec traz para a gente mais duas afirmações, que a dor vai depender, a dor nesse momento do desencarne, vai depender da quantidade de pontos de contato que ainda existe entre o perispírito e o corpo, e que a morte, né, esse momento, essa transição, pode ser mais ou menos penosa conforme essas circunstâncias. E aí, ele mesmo, no capítulo, embora a gente tenha feito esse destaque aqui nesse parágrafo, esse destaque é dado pelo próprio Kardec no capítulo, onde ele diz o seguinte, que a sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. Por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade em que apresenta o rompimento. Então, o que ele quer dizer é que conforme as circunstâncias, esse desencarne pode ser mais ou menos penoso, ou seja, ele pode doer mais ou menos, vai depender de quão separado, de quão já desconectados estão esses pontos, esses laços fluídicos do corpo físico. Pensando em termos de uma pessoa que já está no processo de doença, está no processo de desencarne, ela pode já estar com esses laços mais frouxos, esses laços energéticos mais fluidos, enquanto uma pessoa que está com a sua saúde plena, que, enfim, desencarna de uma maneira abrupta, esses laços ainda estão muito conectados. A gente trouxe aqui uma figura que faz essa conexão, para explicar a gente os pontos de contato desses laços fluidos do nosso corpo físico e no nosso corpo astral. No corpo físico, a gente chama eles de plexos. Então, a gente tem no plexo, no corpo físico, e temos no corpo astral seus correspondentes, que aí a gente já conhece com outro nome, com o nome de chakras, que é o nome que a gente tem trazido da a nomenclatura indiana. Então, de baixo para cima, a gente tem o que ele chamou de plexo, deixa eu tentar ver o nome direitinho, plexo, imagino que seja coxigeal. A gente conhece como o ponto de chakra básico, que é o Muladhara Chakra, que é o chakra básico, a gente está vendo aqui. Esse vermelho, esse ponto vermelho. Subindo, né, de baixo para cima, a gente tem, ele chama aqui de plexo sacral, que é o Svadhisthana Chakra, que é esse laranja. Em cada região que esses chakras estão conectados, eles estão conectados a órgãos, estão conectados àquela região, energeticamente falando. Essa é a cor da energia que eles refletem, né? Se absorvem o restante das energias. Subindo, temos o Manipura Chakra, que é esse amarelo aqui, que está no nosso plexo solar,
que é o nome que a gente conhece mais, né, que é o Manipura Chakra. Subindo, a gente tem o Anahata Chakra, que é o chakra cardíaco, que ele chama aqui de plexo cardíaco, no corpo físico. Temos o Vishuddha Chakra, que é o azul claro, que está aqui na região do nosso chakra laríngeo, e aqui está chamado de plexo cervical, ou seja, aqui no início da nossa coluna, na cervical. Aí, chegando, né, mais para cima, temos o Ajna Chakra, que é o chakra frontal, que também está localizado juntamente com o plexo frontal, ou seja, ele se reflete, o chakra está no corpo astral, e no corpo físico a gente tem a manifestação através do plexo frontal. E o chakra superior, que é o Sarasrara Chakra, que a gente chama de chakra coronário, que está aqui em cima no plexo coronário. Uma coisa que eu acho importante falar é que esses são os pontos principais onde nossas energias estão conectadas entre o corpo físico e o corpo astral. Mas o nosso próprio corpo é como se nós fôssemos pequenos mini chakras. Temos muitos chakras na palma da mão, temos muitos chakras na planta dos pés, temos outros através dos olhos, através da boca. Então, são pontos. Nosso corpo inteiro ele é composto de chakras. Tanto que a nossa aura é uma coisa que é uma luminosidade que acompanha o corpo por inteiro. Mas esses pontos são os pontos mais importantes, são os pontos mais relevantes, são os pontos onde há uma conexão mais forte. Vamos lá. Bom, temos agora também o item 5, em que Kardec nos traz as situações mais assim extremas. Ele quis nos trazer exemplos de quatro casos em que podemos ter situações extremas de desencarnes. Há uma variação, vamos dizer assim, infinitas variações entre uma situação e outra. Mas aqui a gente até pode ver, por exemplo, nessa figura aqui, que temos lá um corpo enterrado e que aquele espírito já está ali livre, né? Saindo ali. Ele teve um desligamento do seu corpo de uma maneira sem dor, né? Sem ser traumática, vamos dizer assim, mais tranquila, sem ser uma coisa traumática. Essas quatro situações que Kardec nos traz são as seguintes. A primeira, né? Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito for completo, a alma não vai sentir nenhuma dor. Então, ela tem um desencarne, um desligamento, um rompimento desses seus laços fluidos do corpo, um rompimento que foi gradual e foi, vamos chamar assim, sem dor, sem trauma, né? Quando nós temos um desprendimento, quando o corpo físico ainda está no seu vigor, ainda está na sua força, né, em toda a sua plenitude energética, vamos chamar assim, é produzida uma espécie de ruptura que vai agir, que faz com que o corpo e a alma, né, se rompam, esse laço se rompa muito fortemente, e aí a alma vai experimentar uma ruptura dolorosa. Então, quanto mais coesa for essa conexão, mais dolorido será esse desencarne. Aí ele traz para a gente, num 3, se essa coesão for mais fácil, né, for fraca, essa separação se torna mais fácil e pode superar até sem grandes abalos. Ou seja, uma pessoa que já está muito doente, já se sente que ela está desligando, né, os chakras foram desligando, ela vai conseguir ter uma separação mais fácil e sem grandes abalos. E no item 4, ele fala o seguinte, que após a cessação completa da vida orgânica, se ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, essa alma ainda poderá se ressentir dos efeitos da decomposição até que o laço inteiramente se desfaça. Aqui a gente já consegue visualizar, né, imaginar onde que
o Kardec quer chegar, né? Uma situação como essa, a gente já imagina que possa, por exemplo, ter acontecido com alguém que suicidou-se. O item 3 ou item 2, né, quando se fala de uma coesão intensa, uma ruptura dolorosa, por exemplo, no caso de um acidente. Se aquele irmão não teve um benefício de ser, por exemplo, desmaiado, desligado ali rapidamente. Então, são situações que os espíritos que vão ser entrevistados mais para frente, nos capítulos adiante, apresentaram, e aí Kardec já trouxe para nós essas divisões, como que a gente vai entender essa divisão. Uma coisa que também é importante, que depois de apresentar todos esses 4 pontos, ele traz para a gente que o sofrimento daquele desenlace vai depender, então, da força adesiva que há entre o corpo e o perispírito. E que quanto mais rápido for o despreendimento, menos penosa vai ser essa passagem. Ou seja, quanto mais rápido houver esse desligamento, menos dolorosa, menos traumática vai ser esse processo de transição entre a vida física e a vida no retorno dessa a parte espiritual, né? A vida espiritual. Né? Então, vamos ver agora o que é trazido no item 6. Aí ele fala agora no item 6 sobre a perturbação espiritual. E vai falar um pouco mais sobre um momento que acontece durante esse processo de transição, que é esse pouco antes desse desligamento, no momento que houver esse desligamento, que aí ele fala aqui, no instante da morte, a alma entra em torpor e perde momentaneamente as faculdades. Isso já dá um alívio, né? Porque neutraliza, pelo menos em grande parte, as sensações que aquela pessoa poderia estar sentindo. Ele até comenta, né, Kardec, quando escreve nesse item, que esse estado de torpor ele é comparável a uma catalepsia. Ou seja, e que raramente aquele indivíduo está consciente naquele último momento em que ele tem um último suspiro. Ele é desligado do corpo físico, também para que ele não traga aquela memória, especialmente dos desencarnes mais críticos, né? Para que ele não traga aquela sensação, isso não acontece com todos, mas essa é a grande maioria é assim, e essa perturbação que acontece, ela pode durar por várias horas e anos a fio, conforme o grau de libertação daquele espírito com relação à sua vida na matéria, né? A alma vai, quando o espírito, no caso, né? Vamos usar uma linguagem mais apropriada para a gente. À medida em que que essa alma, que esse espírito vai se libertando, ela vai se encontrar numa situação comparável à de um homem que desperta de um sono profundo. São ideias confusas, vagas e certas, e aí Kardec nos diz que a vista, né, o que ele se enxerga, é como se ela estivesse vendo tudo através de um nevoeiro, mas que pouco a pouco essa visão, essa percepção vai se clareando, né, vai se tornando mais clara, e vai despertando a memória e o conhecimento do que aconteceu, o conhecimento de si mesmo. Para alguns, esse despertamento vai ser mais tranquilo. A gente está vendo aqui um grupo que está ali ainda deitado, recebendo energias restauradoras, porque muitos desencarnam em situação que o seu corpo físico fica debilitado, então há necessidade de receber energias para que o seu corpo espiritual se restabeleça, e aí eles vão acordando, com o tempo eles vão acordando. Mas pode ser que para alguns seja um momento mais assim, vamos chamar, de terror, né, aterrador, ou ansioso, ou para alguns até uma situação de pesadelo.
Por que tudo isso? Porque, a depender do conhecimento que aquela pessoa tem, das crenças que ela trazia, ela pode negar que morreu, porque estava esperando encontrar uma outra realidade espiritual, onde está num outro momento, encontrar, por exemplo, com Jesus, e aí ela se vê numa situação de que ela está igual, que ela se vê como uma pessoa, como se ela não tivesse morrido, então ela tem dificuldades de aceitação. Alguns ficam ali em sono, né? Ali naquele momento, como se estivessem dormindo por anos a fio. Por isso que ele fala que pode ser. E quem já está mais informado, quem tem sua crença espiritual um pouco mais próxima da doutrina espírita, já está mais esclarecido, vai certamente despertar desse momento mais facilmente e mais tranquilamente. A gente tem aqui um outro slide que mostra isso, que esse despertar pode ser calmo e agradável ou angustiante, né? Como agora há pouco eu estava comentando com vocês. Temos aí agora, né, o, o último alento, né, que é um item que Kardec se chama, né, ele traz essa questão, que esse último alento não é doloroso, porque ele ocorre nesse momento de torpor, nesse momento de inconsciência. Essa alma ela pode sofrer antes desse momento de que ele chama de desagregação da matéria, nesse momento de desligamento, nos estertores da agonia e depois nas angústias da perturbação. Esse estado, o Kardec diz para a gente, que não é um estado geral, porquanto que a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Então, quanto mais conectado ao seu corpo esse perispírito estiver, ele vai sofrer mais para ele se desligar. Uma questão também de romper esses laços fluidos. Fica mais difícil, é mais dolorido, é mais traumático. Nas mortes que ele chamou de mortes calmas, naquele que tem gente que, quando desencarna, simplesmente fecha o olho e como se fosse dormir, né? Esse desprendimento é mais natural, é como na natureza mesmo, ele traz esse exemplo, ele fala assim, que há pessoas em que essa coesão, nesse momento, já está tão fraca, que esse desprendimento ocorre por si mesmo, como que de uma coisa natural. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, como é o caso das almas, das mortes calmas de Pacífico despertar. Isso me faz também lembrar de alguns filmes, né, como até um item anterior, esse desligamento, esses filmes que a gente viu, se não me engano, é no Nosso Lar 2, que há um momento que os espíritos estão ali ajudando no desencarne de um irmão, e eles vão rompendo aqueles laços, quando eles já estavam para desligar os últimos laços, começando de baixo para cima, a missão foi interrompida e aquele irmão ganha mais uma sobrevida ali naquela situação. Não lembro agora o nome do personagem, mas a gente vê ali que aqui ele fala que nesse capítulo ele fala que esse desprendimento pode ser até natural, né? Se opera por si mesmo. Em outras vezes pode ser que seja necessária a intervenção dos espíritos de luz para auxiliar o irmão nessa transição, né? É muito comum a gente escutar de irmãos que vêm, outros que estão ali para buscá-lo, para levá-lo. Então, acho que deve ser bem numa situação como essa. E outro exemplo que é trazido aqui é como se fosse um balão de gás cujo fio se solta e ele vai subindo naturalmente, ou seja, vai se desligando daquela matéria e vai indo, né? São as mortes mais calmas. E aí, nosso último item no dia de hoje. Opa, peraí só um minutinho. É a importância da influência da moral do espírito nesse momento de transição. Quão importante é essa influência moral?
A facilidade desse desprendimento depende do estado moral da alma. É como a gente também conversou um pouco antes. Se forem almas que estão mais esclarecidas, que já estão mais desapegadas às coisas da matéria, ela vai ser uma transição, vai haver um desligamento mais natural, mais tranquilo. Ao passo que, se a pessoa está apegada à matéria, ou ela não acredita, por exemplo, na vida em outra, na vida espiritual, ela tem questões que quer se manter aqui, então ela tem um desencarne mais difícil, um desencarne, melhor dizendo, um desligamento das energias, o rompimento dos seus laços fluídicos é muito mais difícil, mais complexo. Observou também, Kardec também nos traz essa observação, de que as almas puras, as almas instruídas espiritualmente falando, as que são mais voltadas à vida espiritual, se desprendem mais facilmente. Por quê? Porque elas já têm conhecimento de que a vida continua no outro plano da matéria. Então, elas sabem que é um retorno a uma vida espiritual. Então, elas já estão preparadas, por assim dizer, para esse retorno, sabem que cumpriram suas tarefas aqui no plano físico e estão voltando. Então, elas voltam muito mais tranquilamente do que aquelas que sim, ainda estão mais apegadas à matéria. E aí vem o grau de pureza e desmaterialização define se a morte será fácil ou dolorosa. Essa é exatamente a questão dessa firmeza, dessa coesão desses laços fluídicos com aquela matéria. A gente sabe de casos, né, de pessoas que já não têm mais condição, que o corpo físico já está literalmente, como vou dizer, já está em falência, mas aquela pessoa fica ali, fica difícil para ela sair, para ela aceitar aquele momento difícil do desencarne, e aí torna a coisa ainda muito dolorida. É muito comum a gente escutar, né, em casos, em sessões de desobsessão, que a pessoa às vezes nem acreditou que desencarnou. Não, mas eu estou aqui, não. O irmão estava com dor, não queria largar o trabalho, e aí, às vezes, nessas condições, se tornam vários tipos de obsessores, aqueles que permanecem no trabalho, aqueles que ficam junto às famílias, porque eles mesmos não entendem, não percebem que ainda estão, se sentem ainda muito conectados ao plano físico, às coisas da matéria, né? Seu dinheiro, seus tesouros, seus cargos, enfim. E mesmo tudo isso ainda pode, por exemplo, ter passado por um processo de uma doença grave, de uma doença dolorida, de uma situação em que houve necessidade de um tratamento muito difícil, como, por exemplo, uma quimioterapia, né? E um recado que acho que Kardec nos deixa ao final desse capítulo, desse item 8, é que é toda a nossa vida, todas as nossas oportunidades enquanto encarnados, essas oportunidades que nós temos da nossa elevação moral, ou seja, de não só conhecermos, por exemplo, as doutrinas, mas praticarmos, especialmente praticarmos, né, a vivenciarmos os conhecimentos que nos foram trazidos por Jesus, as condutas, né, de amor, de solidariedade, de compaixão. Nós podemos citar vários. Todo esse processo ao longo das nossas vidas, ele vai tornar, né, vai fazer com que nós tenhamos uma elevação moral, né, um crescimento espiritual, uma ampliação da nossa consciência espiritual, né, uma expansão consciencial, e essa expansão ela vai fazer com que a nossa passagem, esse nosso processo de transição da nossa vida física para a nossa vida, se nosso retorno à parte espiritual seja mais suavizado, não seja traumático, não seja feito de forma dolorida para nós. Nós já vamos estar mais preparados para que esse processo se dê sem grandes traumas, né? Vamos acordar do outro lado
Se Deus quiser, né, precisando de um ajuste ou outro aí do nosso espírito, mas prontos para trabalhar em nosso favor e daqueles que são, né, que estão ao nosso lado, que é o que eu sempre falo, né? Uma mão segura a outra, um puxa o outro e vamos todos caminhando em direção é, ao Pai, né? É isso, deixa eu ver aqui se tem mais algum slide. Não, semana que vem a gente vai dar continuidade para fechar esse primeiro capítulo, que vai fechar essa base, vamos dizer assim, essa base técnica, essa base de informações, para que a gente possa passar pelos diálogos, reconhecer nas entrevistas todos os ensinamentos trazidos por Kardec